Galera, agora nós vamos fazer um tour pela montagem toda, começando da parte de cima até chegar na parte do motor. Vou caminhar com vocês aí agora. Então nós vamos fazer um tour aí na estrutura pra gente ver como é que você começa e como é que você vai dar finalidade aí na sua montagem do paramotor. Então vamos lá que eu vou mostrar. Primeiro, aqui a gente tem, né, o motor está no chão, a estrutura dividida em 3 partes, né, montada. Então como você vai chegar na medida de tudo? Você vai dividir a sua estrutura. Eu usei aqui uma cordinha, né, para dividir o meio da estrutura, dividir a estrutura em 4 partes. Então, a partir daqui você vai achar o eixo onde é que a hélice vai ficar quando você terminar tudo. Então você só pode furar os buracos lá embaixo na estrutura da placa se você achar esse eixo aqui. Você precisa ter a correia no lugar. Eu vou usar 2 correias. Então aqui eu tenho 2 correias 4PK0550 até a 555. Você pode usar. Então vou usar 2 correias. Não tem necessidade de uma correia tão grossa, e foi as que eu encontrei. Você acha o eixo, divide o centro da sua estrutura, coloca o motor sem parafusar, apenas no suporte. Esse suporte aqui ele tem 4 centímetros de altura. Então você vai montar a placa no motor e colocar ela sobre a estrutura sem os coxinhos de baixo, ok? Com as correias no lugar e a hélice no centro. Quando você movimentar e achar o centro da hélice, aí você vai fazer as conferências das distâncias, né, da hélice aí. Como eu preciso ainda apertar a polia, então aqui a gente vai ter aqui 8 centímetros e alguma coisa, e aqui nós vamos ter ali quase 9 centímetros. Então na hora que puxar aqui a polia para fazer o aperto no eixo excêntrico, a gente vai achar o eixo. Você encontrou isso aqui, o centro da sua hélice, né? Ali eu ainda preciso chegar um pouco a cordinha um pouquinho, né, para me achar o meio. Então ela vai ficar justamente no lugar certinho. Aí você vai colocar o seu motor em cima da estrutura e riscar onde é que ela vai ficar, para não ter erro. Aí depois disso que você vai marcar o lugar, furar primeiro na placa onde você vai querer que os seus coxinhos vai ficar, né? Onde seu coxinho vai ficar. E aí sim, depois de perfurar da placa, que você vai furar a estrutura, ok? Então esse é um passo muito importante que você que está querendo montar o seu paramotor, né, e como se diz, tem aí a curiosidade de saber como é que você vai precisar fazer. Outra coisa, eu tentei usar esse coxinho grande. Ele dá mais ou menos aí uns 4 centímetros. Então o que aconteceu? Quando eu coloquei ele, o motor ficou muito distante da estrutura. E aí o que acontece? Você precisa ao máximo evitar que o seu motor fique longe da sua estrutura. Por quê? Porque se você
ter um motor que vai estar, vamos falar aqui, atrasado, ou seja, que ele estiver muito para trás na sua estrutura, o centro de gravidade seu vai ficar prejudicado. Então, quando você tiver com a estrutura nas costas, deixa eu mostrar outra coisa aqui. Isso aqui é um CDI, né? Que a gente vai fazer a ligação da parte elétrica do motor. Então, ali a gente tem um magneto da DT 180, né? Que ele é maior. E aí dentro a gente vai usar uma bobina só. Não vai usar aquele tanto de bobina de força. Não, você vai usar só uma das bobinas ali dentro, que vai sair só um fiozinho de lá, que vai entrar aqui, né, no seu CDI. É um CDI que eu vou usar, um CDI de mobilete, porque a centelha dele é mais rápida. Então você vai ter aí uma facilidade na explosão do pistão. Eu creio assim, na minha ignorância, mas foi o que eu procurei e tive contato aí com algumas pessoas que me ajudaram, como eu estou querendo ajudar vocês. Então isso aqui vai na vela e esse aqui é o terra, né, que você vai levar lá no punho para fazer o corte do motor. Ok, então isso aqui eu não vou mexer agora. Então, assim, voltando, você precisa ter o seu motor o mais próximo da estrutura, porque se ele ficar muito para fora, certo? Aqui, ó, a gente vê, a minha hélice está mais ou menos aí uns 9 centímetros do lado de dentro da circunferência, né, da parte de baixo. Eu coloquei um outro coxinho e pus uma aranha, né, para colocar o motor, e o motor ficou muito para fora. E aí quando eu montava a selete no lugar e colocava nas costas, aí eu sentia que ele estava me puxando muito para trás, né? E o bom é que ele fique, né, nas suas costas, sem forçar a sua coluna, né? Você vai receber o peso da estrutura, né? Essa estrutura minha aqui, no final, a minha grade pesa aproximadamente 5 quilos. O motor, ele pesa aí uns 9, eu estou imaginando isso, né? E eu tenho aí hélice, tenho a selete, uma selete de ancoragem alta, uma selete de ancoragem alta que a gente vai afixar, né? Na selete você tem aí essa alça de um controle, né, de centro de gravidade. Atrás você tem aqui essas tiras que você vai conectá-las com uns parafusos e arruelas. Se você quiser colocar aí parafuso maior, não sei o que você vai usar, eu vou usar parafuso de aço 6 milímetros. Não tem necessidade de parafuso, né, 8 milímetros. Se você quiser pôr de 7, de 8, então você vai ver onde vai ficar. Eu tô dando uma tour aqui, tá meio complicado. Se eu perder o foco aqui, só para me mostrar a vocês, deixa eu colocar o parafuso no lugar. Mais ou menos aqui vai colocar a estrutura
Ok? Atrás você vai colocar a arruela e todo o parafuso porca autotravante. Então aqui ele só vai até aqui porque ele precisa ser travado. Do outro lado da selete, mesma coisa. Vou perder o foco aqui talvez. O nylon é bem resistente. Se você quiser colocar parafuso 7 milímetros, 8 milímetros, você coloca, porque o peso, né, vai ser aí bem distribuído. Então, vamos lá. Esqueci de colocar a arruela, né? É só mesmo pra gente caminhar aqui na montagem. No final de tudo, você, antes de fazer o seu voo, né, depois você fizer os testes, tudo, então você vai fazer isso aí, colocar, né, um trava-rosca nesses lugares, por exemplo, onde a vibração do motor. Então, se você quiser colocar aquele adesivo autotravante aqui, né, você vai pôr a arruela. Lembra que a gente vai colocar a arruela aqui nesses pinos, são pinos de alumínio, aqui e aqui. Passar o adesivo autotravante de rosca, eu vou passar, né? Quem não quiser passar é tranquilo. Como se diz, se eu tô errando, eu vou errar para mais, para depois eu não falar assim, eu devia ter passado. E é baratinho. Então eu vou colocar a arruela dos dois lados, passar na rosca o adesivo de travar rosca, né? Apertar aqui também. Eu não vou colocar nesse parafuso, eu não vou colocar a arruela, porque a chapa já é 5 milímetros, não vai necessitar. O coxinho então vai reduzir a vibração do motor na estrutura. Aqueles parafusos, né, que sustenta o motor, não vai incomodar aqui atrás nas costas. Não tem necessidade de outra coisa. A selete aqui tem as tiras, eu já perfurei aqui a tira. Eu tava fazendo uns treinos no morrote. Então essa fita aqui você vai parafusá-la aqui embaixo e deixar aqui uns centímetros para você ter essa mobilidade da selete, né? Não precisa colar ela aqui também não, você pode deixar ela mais solta, uns 10 centímetros, e colocar a tira no lugar. Então aqui é mais ou menos isso. Ah, tá. Aqui em cima é onde vai a base do carburador. Todas essas bases a gente vai usar aquela junta, né? A junta. Então, aqui dentro vai a pirâmide, vai a junta, né? Vai a pirâmide. A pirâmide vai aqui. Opa. A pirâmide vai aqui dentro. A
pirâmide vai aqui dentro. Aí você vai colocar esse buraco que vai trazer do motor, né? Essa pressão que vai sair. Aí vai vir os parafusos, carburador Tillotson, né? Com as juntas, né? Eu não vou colocar as juntas ainda. Vou pegar um parafuso ali só para ele não cair. Pera aí. Parafuso aqui tem demais. É o menor tá aqui. Ok. Eita, perdi o foco. Ok. Então a base eu vou pôr virada, carburador no lugar. O filtro você vai usar aí um filtro esportivo, se quiser. Eu ainda não sei se eu vou que filtro que eu vou usar, mas eu devo usar, né? Que só para guardar mesmo, porque em cima você não tem poeira, né? Então vou ver que filtro que eu vou encontrar para mim fazer isso aí. Então vai aqui esse espaço. Eu acho que foi legal. Tem uma coisa, eu ainda não tenho ele. É um parafuso de 7 que eu mandei furar. Esse carburador aqui ele tá contrário, né? Eu vou colocar ele ao contrário para não atrapalhar aqui esse lado de cá. O tanque tá na parte de trás. Então eu vou rodar tudo, né? Então ele vai ficar com a base, né, aquele buraquinho do diafragma, vai ficar virado para lá, do lado do canto. Ok. O que eu quero mostrar é isso. Não sei que tá aqui, ó, na cabeça da flange da polia. Isso aqui vai receber muita vibração. Aí o que eu tive de informação é que aqui em cima na flange fizesse um buraco, né, de 8 milímetros, para você colocar um parafuso de 8. Eu furei um de 7 para mim não fragilizar a minha flange. Então essa vibração aqui acaba que não tem aperto que você dá no eixo excêntrico que vá tirar a condição dela folgar. Então você vai furar aqui em cima até sair dentro do eixo, fazer a rosca, e depois você vai, quando regulado a polia, você vai dar esse aperto aqui também para evitar de soltar. E é isso aí. Bons voos aí para a turma que está disposta, né? Muito treinamento, responsabilidade, né? E que vocês tenham aí essa ajuda, né? Essa pequena ajuda aí para você montar o seu paramotor. Tô terminando, né? E
O tanque eu já tenho. É um tanque de 12. Deixa eu pegar ele aqui.